A história começa com o herói, Hyuga, se reunindo fora do castelo do Lorde Demônio com seu leal grupo. Antes de entrar no castelo, os membros do grupo se animam para a batalha final. Logo, os portões do castelo se abrem e vários olhos sinistros espiam de dentro. Depois que o grupo entra no castelo, eles são recebidos pelo general do Lorde Demônio, Yoki, que arrogantemente os provoca por serem fracos demais. O mago do grupo tenta atacar Yoki com uma explosão de energia, mas ele a dissipa facilmente. Em seguida, o espadachim tenta atacá-lo de perto, mas Yoki desvia do ataque e o manda para trás com um chute. Finalmente, a maga de suporte, Cecília, usa um feitiço de aprimoramento em Hyuga, que libera seu feitiço supremo, Excalibur, em direção a Yoki. Yoki retruca com seu próprio feitiço sombrio sem fim, que se choca com a Excalibur do herói. Após uma luta de poder, Yoki domina o herói e derrota todo o grupo sozinho. Caído no chão, derrotado, Hyuga se pergunta se este é o fim da linha para ele e seus amigos. Depois que Hyuga desmaia, Yoki começa a curar todos os heróis derrotados. No entanto, ele nota que a maga de suporte é muito bonita e acaba se distraindo com sua aparência. Após um tempo, ele leva os heróis para uma prisão no castelo. Lá dentro, os subordinados de Yoki perguntam se devem matar os heróis. Yoki fica chocado com a presença deles, então todos os seus subordinados começam a repreendê-lo por ficar olhando para a Cecília inconsciente. Finalmente, Yoki suspira e diz para eles jogarem os heróis perto de uma vila humana, despedindo-se dolorosamente de sua paixão angelical. Após um mês, o Lorde Demônio convoca Yoki diretamente para seu quarto. Lá, seu braço direito, Ezequiel, pergunta a Yoki quantas vezes ele teve que lidar com os heróis retornando para um desafio. Yoki diz que eles o desafiaram 13 vezes, então Ezequiel pensa que os heróis são um bando de fracotes que não aprendem a lição. O Lorde Demônio se pergunta por que Yoki ainda não acabou com a vida dos heróis. Em resposta, Yoki explica que esses heróis miseráveis nem merecem sua atenção. Ouvindo isso, o Lorde Demônio sugere deixar seus subordinados lidarem com a tarefa e eliminarem os heróis em seu lugar. Surpreso, Yoki pensa que seus pobres servos não têm chance contra o poder do herói. Como ele também não quer que a linda maga de suporte se machuque, ele se oferece para se livrar dos heróis sozinho. O Lorde Demônio sorri, concordando silenciosamente em deixar Yoki resolver. Enquanto Yoki deixa a sala do trono e volta para seu quarto, ele se sente preocupado com a vida dos heróis. Ele também sabe que é o único poderoso o suficiente para derrotá-los. Caso contrário, eles são fortes o suficiente para matar o Lorde Demônio. No final, Yoki se pergunta o que deve fazer em seguida, já que o Lorde Demônio em breve governará o mundo inteiro. No dia seguinte, os heróis retornam ao castelo do Lorde Demônio mais uma vez. Depois que Yoki derruba o espadachim e Hyuga, a maga de assalto Mekana tenta contra-atacar com seu próprio feitiço. Embora Yoki bloqueie sua barragem inicial de feitiços, Mekana libera silenciosamente uma segunda onda logo depois, pegando-o de surpresa. Apesar disso, Yoki ainda reage a tempo de bloqueá-la, e seus reflexos rápidos como um raio deixam Mekana completamente chocada. Enquanto isso, Yoki nota Cecília curando seus amigos, o que o faz corar. Ele então começa a rir e provoca os heróis por suas tentativas fúteis de derrotá-lo. Ainda assim, Hyuga se recusa a desistir e usa um poderoso feitiço Excalibur para detê-lo. Infelizmente, Yoki sobrevive facilmente ao ataque e diz aos heróis que nunca poderão derrotá-lo. Hyuga se recusa a desistir, dizendo que não tem outra escolha a não ser continuar se quiserem derrotar o Lorde Demônio Maligno. Ouvindo isso, Yoki de repente aponta para Cecília e diz aos heróis que podem seguir em frente se a deixarem para trás. Hyuga recusa instantaneamente, mas Mekana sugere aceitar a oferta de Yoki. Ela aponta que este demônio poderoso pode matá-los quando quiser, então eles deveriam aceitar sua gentileza e completar sua verdadeira missão. Hyuga ainda se recusa a abandonar sua preciosa companheira de equipe, mas naquele momento, Cecília se manifesta e diz a ele que está disposta a ficar para trás. Finalmente, Hyuga e o grupo seguem em frente, prometendo retornar para sua sacerdotisa depois de derrotarem o Lorde Demônio. Assim que todos saem, Cecília pergunta a Ryuki por que ele a fez ficar para trás. Pensando que ele ainda quer lutar, ela tenta usar um ataque. No entanto, Yoki rapidamente se rende e tenta negociar, perguntando por que ele se incomoda em se apresentar se planeja matá-la de qualquer maneira. Ele responde que se realmente a quisesse morta, teria feito isso desde o início. Finalmente ela relaxa e pergunta o que ele quer. Yoki reúne sua coragem e admite que se apaixonou por ela à primeira vista. Ao admitir que quer sair com ela, Cecília fica completamente chocada. Depois de pensar um pouco, ela educadamente recusa a oferta. Sua rejeição é tão esmagadora que Yoki perde toda a sua vontade de viver. Cecília pensa que ele estava apenas tentando enganá-la e tenta atacá-lo novamente. No entanto, como Yoki nem se preocupa em se defender, ela para seu ataque no meio do caminho. Yoki diz a ela para continuar e acabar com ele.
Como ele não quer mais viver, Cecília se recusa a acreditar que ele desistiria tão facilmente, então ele explica que esteve preso no castelo do Lorde Demônio por toda a sua vida. Ele revela que só tem permissão para sair para destruir vilas humanas, mas nunca quis fazer isso. Surpresa, Cecília se recusa a acreditar nele, dizendo que todos os demônios são maus. Yoki explica que, mesmo que pareça um demônio, ele foi na verdade reencarnado de outro mundo. Cecília se sente confusa. Yoki diz a ela que ele é na verdade um humano no corpo de um demônio. Ela percebe que Yoki deve ter poderes incríveis como uma pessoa reencarnada, então ela se pergunta por que ele não derrotou o Lorde Demônio sozinho. Yoki explica que, se ele derrotasse o Lorde Demônio, se tornaria o próximo líder dos demônios, o que o forçaria a cometer terríveis atrocidades contra a humanidade. Como Yoki se sentia impotente, ele pensou que passaria o resto de sua vida apodrecendo miseravelmente em sua cela. No entanto, foi quando ele conheceu Cecília, que lhe deu esperança de que a vida valia a pena ser vivida. Yoki pensa que está pronto para desistir de tudo, já que até sua última esperança o rejeitou. De repente, Cecília diz a ele que ele deveria continuar vivendo e usar o poder que tem para ajudar a humanidade. Ela pensa que ele pode servir a outro propósito na vida e se oferece para ajudá-lo a se mudar para o mundo exterior. Alguns dias depois, o Reino de Clarinos realiza uma celebração para todos os seus heróis por sua vitória contra o Lorde Demônio. O rei Dartz parabeniza todos os heróis diante dele por protegerem seu mundo de um grande mal, e anuncia que seu reino realizará uma celebração de 3 dias em sua homenagem. Fora do reino, Yoki observa de um local isolado. Sabendo que Cecília vive disfarçada de humana normal, ele dolorosamente quebra seu chifre demoníaco e entra no reino. Enquanto isso, Makana parabeniza Hyuga pela vitória, e ele se sente muito feliz. Ele então se vira para Cecília para celebrar, sabendo que a vitória deles foi graças a ela, o que faz Makana se sentir negligenciada. Um pouco depois, Yoki entra na guilda dos aventureiros da cidade para se registrar. O recepcionista preguiçoso, Clayman, suspira e puxa o formulário de registro. Depois que Yoki assina o formulário, Clayman lhe entrega um cartão da guilda e explica que ele começará no rank F mais baixo, que vai até o rank S. Ele explica que Yoki pode aceitar missões para subir de rank, mas normalmente leva um mês inteiro para um aventureiro atingir o rank E. Então, ele avisa Yoki para não perder seu cartão e lhe deseja boa sorte. Depois de pegar seu cartão, Yoki completa um monte de missões e consegue dinheiro suficiente para alugar uma pousada. Uma semana depois, ele entra na guilda novamente, onde todos os aventureiros estão discutindo um aventureiro em ascensão que está subindo de rank muito rápido. Enquanto isso, Yoki pede a Clayman mais algumas missões, mas o recepcionista preguiçoso fica furioso, pois não quer lidar com papelada hoje, e diz a ele para falar com a linda moça ao lado dele. No entanto, Yoki recusa, dizendo que prefere passar um tempo com Clayman. Deixando isso de lado, Clayman pergunta a Yoki sobre sua verdadeira identidade. Sabendo que nenhuma pessoa normal pode ir do rank Fe para o D em apenas uma semana, Yoki tenta fingir que não sabe. Então Clayman suspira, dizendo que o perseguirá, já que ele não fez nada ilegal. Nesse momento, uma garota encapuzada entra e pede a Clayman para cancelar as missões de Yoki. Surpreso, Yoki percebe que a garota encapuzada é Cecília. Clayman também se pergunta por que a sacerdotisa heroína está visitando a guilda, então Cecília diz a ele para falar mais baixo. Ela então se vira para Yoki e o convida para sua casa para uma conversa particular. Enquanto viajam na carruagem de Cecília, Yoki se pergunta por que uma garota o convidou para casa. Quando chegam à casa de Cecília, um dos guardas fica desconfiado ao ver Yoki saindo da carruagem. Ele aponta sua lança para Yoki e exige saber por que ele estava com Cecília, então ela sai e explica que ele é seu amigo. Então, outro guarda arrasta seu parceiro para longe, e Cecília leva Yoki para dentro para tomar chá. Lá, ela se desculpa por não tê-lo encontrado antes, mas Yoki não se importa. Ele se pergunta como ela conseguiu encontrá-lo em uma cidade tão grande, e ela explica que ele se tornou extremamente popular na cidade depois de subir até o rank D em tão pouco tempo. Por causa disso, ela pede a ele para sair da guilda dos aventureiros, o que o deixa completamente confuso. Ela explica que depois que Hyuga derrotou o Lorde Demônio, as outras nações iniciaram uma guerra por procuração para tomar o poder. Ela revela que Hyuga já está recebendo muitas ofertas dos governantes, incluindo mulheres, dinheiro e todo o poder que ele poderia sonhar. Enquanto Yoki sente ciúmes do herói, ele também percebe que as nações estão apenas tentando usá-lo como um peão. Cecília então aponta que com seu poder extraordinário, Yoki também atrairia atenção semelhante das nações que desejam usar sua força, já que ele é ainda mais forte que o herói. Ela teme que o poder de Yoki seja mal utilizado para dominar o mundo. Yoki entende seus medos, mas também a lembra de que ele tem contas a pagar. Cecília se oferece para contratá-lo, mas admite que não tem dinheiro que valha o tempo dele. Oferta. Mas de repente Yoki diz a ela para levantar a cabeça. Ele declara com confiança que mesmo que a mulher mais bonita da Terra lhe fosse oferecida, ele nunca a aceitaria, pois só tem olhos para Cecília.
Isso a faz rir, e Yoki se sente envergonhado por suas próprias palavras grandiosas. Logo, a mãe de Cecília, Célia, também entra na sala. Ela pede desculpas a Yoki pelo comportamento rude de seus guardas e envia sua empregada, Sofia, para discipliná-lo. Assim que a empregada sai, Célia revela que sua filha já está recebendo muitas ofertas de noivado. Yoki fica chocado, já que até o herói Hyuga tentou se confessar a Cecília, mas ela o tranquiliza dizendo que o recusou. Vendo a reação confusa de Yoki, Célia se pergunta se ele também gosta de sua filha. Ela então se senta com ele e pergunta se ele gostaria de se casar com Cecília. Chocado, Yoki se pergunta se ela está testando-o, mas Célia diz a ele para dar uma resposta direta. Então, ele balança a cabeça, explicando que já foi rejeitado por Cecília uma vez. Yoki explica que está atualmente tentando construir uma vida estável como aventureiro para propor casamento a Cecília novamente. Célia pergunta se ele está recusando sua generosa oferta, então Yoki diz a ela que ainda respeitará os sentimentos de Cecília. Finalmente, Célia aprova a conduta de Yoki e explica que estava apenas testando-o para ver se ele aproveitaria a chance, já que ela não casaria sua filha com qualquer aproveitador desesperado. Ela aprova Yoki e permite que ele visite a casa deles no futuro. Depois, Cecília diz a Yoki que sua mãe pode estar interessada nele. Embora Yoki ainda se sinta desconfortável com a mãe dela, ele aprecia a chance que ela lhe deu. Ele então pergunta se pode chamá-la pelo primeiro nome, e ela concorda, chamando-o pelo primeiro nome em troca. Radiante, Yoki comemora alto, sentindo que está um passo mais perto da garota que ama. No dia seguinte, Yoki rastreia uma cocatriz para sua missão e evita sem esforço todos os seus lasers. Enquanto Yoki continua a desviar, o monstro fica ainda mais furioso e continua avançando em sua direção. Assim que se aproxima o suficiente, Yoki libera um poderoso feitiço de raio que transforma o pássaro-monstro em uma grande pilha de KFC. Depois disso, ele coleta cada pena do pássaro para terminar a missão. Do nada, um Dullahan aparece de repente e quase imediatamente depois, uma Harpy desce de cima e ataca Yoki. Então, um segundo garoto se junta e também o persegue, levando Yoki a lembrar os 3 atacantes que ele é, na verdade, seu antigo mestre. Assim que percebem que o garoto é Yoki disfarçado, Duke pergunta por que ele desapareceu após a morte do Lorde Demônio. Questionado, Yoki decide explicar a razão pela qual ele os deixou de repente. Primeiro, ele revela orgulhosamente como confessou seus sentimentos a Cecília, e foi rejeitado sem pensar 2 vezes. Então, Yoki também diz aos demônios que está atualmente vivendo como um aventureiro humano. Isso surpreende a todos eles. Então Yoki diz a todos que estão livres para viver suas vidas sem ele agora. No entanto, nenhum deles quer abandonar seu mestre. Curioso para ver que tipo de garoto o fez deixar seu posto anterior, Yoki recusa firmemente deixá-los vir junto, lembrando aos demônios que eles também precisariam suportar o trabalho de usar disfarces extremamente cuidadosos. Mesmo assim, nenhum deles se desanima com este aviso, e no final, Yoki concorda em deixá-los se juntar. Depois, ele os despoja de todas as suas características demoníacas. Quando Cecília descobre que Yoki despojou a pobre Harpy de todas as suas penas, ela imediatamente começa a repreendê-lo por sua ação insensível. Yoki também admite seu erro e pede desculpas, então todos os demônios gostam de vê-lo sofrer. Então, Cecília os leva para dentro de sua casa para servir chá. Lá, ela fica surpresa que todos os 3 demônios conseguiram disfarces humanos tão naturais. Duke explica a ela que ele prendeu sua cabeça à sua armadura, enquanto Seek, a Pixie e Happiness, a Harpy, também removeram suas características mais proeminentes para se encaixar na sociedade. Então, ele também diz a Cecília que Yoki é a razão pela qual seu grupo demoníaco é tão descontraído. De volta ao castelo do Lorde Demônio, Ezequiel sempre tentava forçar Yoki a trabalhar. Infelizmente para ele, Yoki sempre se recusava a sair de seu quarto, deixando o Lorde Demônio completamente frustrado. Na época, Duke pensou que era uma boa ideia punir Yoki, mas ele teve sua cabeça explodida em vez disso. Desde então, ele tem servido Yoki como um verdadeiro subordinado. Cecília percebe o respeito que todos os demônios têm por ele. De repente, Yoki percebe que os outros 2 demônios estão desaparecidos. Como eles não podem permitir que mais ninguém os veja, o grupo se levanta para procurar os encrenqueiros desaparecidos. Enquanto caminham pelo pátio da mansão, o grupo encontra Seek dormindo no colo de Célia. Yoki pede desculpas a Célia por qualquer problema causado por seu amigo, mas ela o tranquiliza dizendo que não é problema. Ela explica que estava seguindo Seek, já que ele estava brincando sozinho, mas o jovem garoto se cansou e adormeceu. Yoki acena com a cabeça, mas pergunta a ela onde Happiness foi, já que ela também estava com Seek. Ouvindo isso, Célia revela que Sofia encontrou Happiness e já a levou para treiná-la para ser uma empregada adequada. Todas as crianças entram e perguntam a Sofia por que ela sequestrou sua amiga inocente. Enquanto Sofia descobre que Happiness está com Yoki, ela explica que deveria conseguir uma nova empregada e apenas presumiu que era ela.
Yuki também pede desculpas a Sofia por ter levantado suas esperanças e pede a Happiness para trocar de uniforme. Por alguma razão, Happiness se recusa a tirá-lo. Ela se vira para Sofia e pede para manter o emprego de qualquer maneira, deixando todos chocados. Depois, todos parabenizam Happiness por seu novo emprego enquanto se preparam para sair. Celia dá as boas-vindas aos demônios para visitá-la sempre que puderem, antes de se aproximar sorrateiramente de Yuki. Ela rapidamente diz a ele que Cecília terá um dia de folga em breve, então ele deveria levá-la para um encontro. Radiante, Yuki concorda instantaneamente com o encontro oficial sancionado pelos pais. No dia seguinte, ele espera por Cecília no local de encontro deles. Logo, a carruagem dela chega ao destino, e ela desce usando um lindo traje de disfarce. Enquanto Yuki a olha surpreso, Cecília se pergunta se ele está bem. Ele explica que os óculos dela o pegaram de surpresa, então ela o lembra que precisa permanecer disfarçada, já que a cidade inteira a conhece. Então, Cecília pede desculpas por fazer Yuki passar por tudo isso, mas ele balança a cabeça e promete fazer o melhor encontro de todos para ela. Depois, ambos exploram as ruas da cidade juntos. Em sua caminhada, Cecília nota uma padaria fofa e faz uma anotação mental para tomar chá lá mais tarde. Então ela começa a admirar algumas flores em uma loja, mas Yuki pensa consigo mesmo que as flores nem se comparam à beleza dela. Depois que saem da floricultura, Cecília começa a acariciar um gato próximo enquanto faz sons fofos de gato, fazendo Yuki desviar o olhar deliberadamente para não ceder à tentação. Pouco depois, os dois vão a uma boutique de roupas, onde Yuki a ajuda a escolher um lindo vestido vermelho. Depois, Cecília agradece a Yuki por sua companhia, pois já se sente bem descansada de seus dias estressantes habituais. Surpreso, ele fica feliz por ter podido ajudá-la a se sentir melhor. Então, ele a leva a uma loja de acessórios para um pequeno presente. Perto dali, Yuga também está em um encontro com Makana disfarçada, avistando Cecília. Ele imediatamente começa a chamá-la, mas Makana o cala para proteger seus disfarces. Yuga então se aproxima de Cecília perguntando o que ela está fazendo fora. Ele diz a ela que está explorando a cidade com Makana e a convida para se juntar a eles, deixando Yuki completamente de fora da equação. Cecília tenta explicar que está saindo com Yuki, então Yuga finalmente concorda em deixá-lo vir também. Então ele a arrasta para a loja de acessórios. Enquanto Makana se sente chateada por seu primeiro encontro ter sido arruinado, ela pergunta a Yuki se ele também está em um encontro com Cecília. Então ele acena com a cabeça. Ouvindo isso, Makana ordena que Yuki conquiste Cecília para que ela possa finalmente ter a atenção de Yuga em seu lugar. Enquanto Yuki pensa que Makana está sendo atenciosa com ele, ela rapidamente interrompe esse pensamento chamando-o de perdedor feio. Então ela entra na loja de acessórios, enquanto Yuki se pergunta se Yuga ainda está tentando cortejar Cecília, mesmo que ela tenha recusado sua proposta de casamento. Irritado com as investidas descaradas de Yuga, ele entra determinado a proteger sua amada. Depois de entrar, Yuki pergunta a Cecília se ela gostaria de um presente. Ela se sente mal por sobrecarregá-lo, mas Yuki sente que quer tornar o encontro especial para ela. Perto dali, Yuga nota Yuki conversando com Cecília, então ele se intromete rudemente. Enquanto Yuga sai para comprar seu próprio acessório para Cecília, Yuki escolhe um lindo colar para ela. Cecília fica feliz em receber o lindo pingente, mas logo, Yuga retorna para estragar sua diversão. Ele mostra a ela o acessório mais caro da loja, o que não é nem de perto o suficiente para chamar sua atenção. Yuga então remove o chapéu de Cecília sem sua permissão para fazê-la usar o acessório, o que faz com que todos na loja notem sua identidade. Em um instante, uma enorme multidão se reúne ao redor do grupo do herói, chutando Yuki para o lado como um pedaço de lixo. Então, a multidão sai correndo da loja, levando Cecília embora, e Yuki se levanta e tenta rastreá-la. Mas ele encontra outro herói sendo assediado por uma multidão de garotas. Percebendo que é Raven, o espadachim do grupo de Yuga, Yuki se pergunta se deveria ajudá-lo. Ele de repente aponta para uma direção aleatória e age como se tivesse visto um herói lá. Então todas as garotas apaixonadas deixam Raven e correm pra lá. Assim que as garotas saem, Yuki arrasta Raven para um beco tranquilo. Como o belo cavaleiro permanece em silêncio, Yuki se pergunta se ele não quer conversar. Ele se vira para ir embora, mas Raven finalmente o chama com um olhar envergonhado. Ouvindo sua voz suave, Yuki se pergunta se o cavaleiro galante se sente tímido ao falar. Raven acena e pergunta a Yuki se ele também acha que sua voz não é masculina. No entanto, Yuki se recusa a rir dele, dizendo que todo mundo tem uma parte de si que não gosta. Raven fica surpreso com a consideração de Yuki, enquanto ele se vira para procurar por Cecília. Vendo sua natureza gentil, Raven pergunta se Yuki gostaria de ser seu amigo. Yuki fica surpreso com a oferta repentina, enquanto Raven começa a hesitar. Felizmente, Yuki aceita, mas ele rapidamente se vira para procurar seu encontro desaparecido.
Depois de um tempo procurando, Yoki se pergunta se Cecília está bem sozinha na cidade grande. Enquanto isso, Cecília também o procura, encontrando uma criança perdida. Após curar o ferimento da criança, Cecília se pergunta onde estão os pais dele. O garotinho começa a chorar porque perdeu a mãe, mas sua voz atrai Yoki de perto. Logo, ele aparece e age como um herói para salvar o dia. Cecília fica surpresa, mas o repreende por fazer promessas imprudentes. Vendo um homem adulto ser repreendido, o garotinho começa a rir da miséria de Yoki. Depois, Yoki começa a procurar a mãe do menino com Cecília. Enquanto procuram, Yoki se pergunta se Cecília deveria ir para casa, caso outra multidão a ataque. Ela balança a cabeça, dizendo que eles lidarão com as multidões se causarem problemas novamente. Yuki concorda e continua andando, enquanto Cecília espirra num clima perfeitamente quente. Em outro lugar, Hyuga continua tentando encontrar Cecília. Makana pede para ele ir para casa, mas Hyuga ignora e foge para procurar Cecília. Enquanto ele sai, Makana fica chateada por ele a ter ignorado, mesmo estando num encontro com ela. Logo, Hyuga avista Cecília com Yoki e ele se vira para contar a Makana. No entanto, ele fica surpreso ao ver que ela não está em lugar nenhum. No dia seguinte, Yoki descobre que Cecília desmaiou no caminho para casa. Cecília explica que sua filha pegou um resfriado horrível, pois já estava cansada, mas a atitude de Hyuga a deixou exausta de lidar com a multidão. Cecília também observa que Hyuga continuou se intrometendo nos assuntos dela, então ela enviou Sofia para se livrar dele. Yoki fica surpreso que Sofia possa simplesmente se livrar do herói. Cecília o elogia por ajudar tanto sua filha e permite que Yoki visite Cecília em seu quarto, então Sofia o leva até lá. Depois que ela bate na porta de Cecília, a jovem fica envergonhada, pois não quer que Yoki veja seu quarto. Sofia tranquiliza Cecília, dizendo que escondeu seu ursinho de pelúcia, o que mata completamente todos os seus pontos de aura. Então Yoki finalmente entra, constrangido por estar no quarto de uma garota. Lá ele encontra Cecília em sua cama e se senta para falar com ela. Yoki pensa que é culpa dele ela ter ficado doente, já que a levou a tantos lugares. Embora Cecília não se importe, ela entra na brincadeira e diz que ele precisa compensá-la, levando-a a um encontro ainda melhor da próxima vez. Animado, Yoki se levanta e começa a se gabar como se fosse um herói que a conquistaria, enquanto ela o observa tagarelar como um idiota. Cecília também começa a rir junto com a encenação dele, o que irrita Sofia. A empregada rapidamente invade e joga Yoki para longe, alegando que ele vai piorar a condição de Cecília, fazendo-a rir tanto. Depois Yoki começa a voltar para casa, quando percebe Raven caminhando em direção à mansão de Cecília. Yoki se pergunta o que está acontecendo, então Raven explica que quer se declarar para uma garota. Raven revela que essa garota é gentil o suficiente para elogiar sua voz suave, então ele se sente atraído por ela. No entanto, ele não se sente confiante em suas habilidades, então Yoki o tranquiliza, dizendo que um homem alto e bonito ficaria bem, não importa o que. Com o impulso de confiança de Yoki, Raven concorda e segue em direção à mansão de Cecília. Observando-o se afastar, Yoki finalmente começa a se perguntar por qual garota gentil Raven tem sentimentos. Antes de perceber que a quem ele planeja se declarar é Cecília, o que significa que Yoki pode ter acabado de ganhar mais um rival no amor. Assim que a ficha cai, Yoki começa a entrar em pânico, percebendo que atirou no próprio pé. Ele tenta se iludir, acreditando que Cecília rejeitaria Raven, mas então se lembra que ambos eram companheiros na equipe do herói. Na mente superpensante de Yoki, Cecília e Raven já podem ter vivido algumas escapadas românticas durante suas aventuras, então ele pensa que Raven poderia facilmente fugir com sua garota. Felizmente para Yoki, Raven logo retorna, obviamente desanimado depois que sua paixão o rejeitou totalmente. Yoki se pergunta o que aconteceu, então Raven se desculpa por ter desperdiçado a chance que teve com sua motivação. Ele então sai da área sem dizer mais nada, mas Yoki continua preocupado com Cecília. Ele logo retorna à mansão e convoca Sofia, que fica desconfiada por ele já ter voltado. Yoki age como se estivesse apenas preocupado com a saúde de Cecília, mas Sofia simplesmente o manda sumir. No final, ele confessa e pergunta a Sofia o que Raven disse a ela. Então ela revela que ele pediu para se encontrar com a Felicidade. Ouvindo isso, Yoki percebe que Raven está apaixonado por outra garota, e se pergunta por que Felicidade o rejeitou tão diretamente. Curioso, ele visita Felicidade e pergunta sobre a conversa dela com Raven. Yoki explica que Raven é seu amigo, então Felicidade fica surpresa, e explica que não há como ela ficar com ele. Yoki pensa que ela odeia completamente o cara, mas Felicidade balança a cabeça e sai sem uma explicação. Mais tarde naquela noite, Yoki vai até Duke e Sik para perguntar a opinião deles sobre Raven. Ambos questionam por que Yoki deixaria alguém tão insignificante quanto um ex-membro do grupo do herói encontrar a amiga deles.
Yoki aponta que não foi ele quem os apresentou, levando Duke a explicar que Felicidade está hesitante devido a alguns assuntos pessoais. Como as arpias são uma raça bonita, elas são frequentemente caçadas por humanos por seus corpos e penas. No passado, Duke também salvou Felicidade de alguns humanos, e é por isso que ela se juntou ao exército do Lorde Demônio. No entanto, ele pensa que ela deve estar traumatizada com essa experiência e não quer se envolver com humanos novamente. Ainda assim, Sik não acha que ela odeia humanos, já que ela literalmente escolheu trabalhar na mansão de Cecília como empregada. Yoki concorda com Sik e aponta que Raven também é um bom sujeito, então Felicidade não tem motivos para desconfiar dele. No dia seguinte, Yoki vai até a Guilda dos Aventureiros e percebe que Clayman está estranhamente em lugar nenhum. Uma recepcionista o avista e pergunta se ele está procurando o vice-mestre da guilda. Ele pergunta a quem ela se refere, então ela explica que Clayman é, na verdade, o vice-mestre da guilda. Vendo a reação chocada de Yoki, a recepcionista concorda que o preguiçoso Clayman não faz jus à sua reputação. Yoki então pergunta por que Clayman está ausente, então ela explica que o motivo é muito embaraçoso para dizer em voz alta. Ela revela discretamente que Clayman está no hospital, então Yoki sai rapidamente para visitá-lo. Quando Yoki entra no quarto de Clayman, Clayman expressa sua gratidão pela visita atenciosa. Vendo as inúmeras bandagens cobrindo Clayman da cabeça aos pés, Yoki não consegue deixar de perguntar como ele acabou tão gravemente ferido. Clayman diz que aconteceu porque sua esposa estava saindo, deixando Yoki confuso sobre como isso levou a ferimentos tão graves. Clayman revela que foi seu aniversário de casamento outro dia, mas ele não conseguia decidir qual presente comprar para sua esposa. No final, ele acabou perdendo tanto tempo na loja que anoiteceu. Assim que voltou para casa, a esposa de Clayman pensou que ele tinha esquecido completamente o presente dela e o espancou em sua fúria. Ouvindo isso, Yoki fica chocado que uma mulher irritada possa causar tanta dor e percebe por que a recepcionista da guilda queria manter esse evento embaraçoso em segredo. Ele então pergunta a Clayman como sua esposa conseguiu força para rearranjar seus ossos. Então Clayman explica que ela costumava ser uma aventureira de rank A. Ele também revela que ele era um aventureiro de rank A que fez parceria com sua esposa em um grupo conhecido como o Casal Invencível. Depois disso, Yoki oferece usar sua magia para curar Clayman, mas Clayman o recusa, dizendo que prefere se recuperar sob os cuidados de sua esposa. Embora a atitude excessivamente romântica de Clayman deixe Yoki desconfortável, sua esposa logo entra no quarto. Assim que a avista, Yoki percebe que Clayman é, na verdade, casado com Sofia. Clayman também pula de alegria ao ver sua querida esposa, mas ela o chuta por ousar chamá-la de querida. Sofia então cuida de Clayman antes de sair do quarto para falar com Yoki. Ela o agradece por visitar seu marido. Então Yoki diz a ela que não é grande coisa. Ele então se pergunta como Cecília está. Então Sofia explica que ela está bem. Yoki se pergunta se pode visitar Cecília, mas ela o informa que ela está atualmente fora de casa a negócios. Embora Yoki se sinta desanimado, ele muda de assunto e pergunta a Sofia se as garotas realmente gostam tanto de presentes. Sofia percebe instantaneamente que Clayman a dedurou, mas Yoki a tranquiliza, dizendo que está apenas pedindo conselhos honestos sobre amor. Sofia acena e diz a ele que uma garota apreciará qualquer presente desde que ele coloque algum pensamento nele. Yoki agradece a Sofia pela ajuda e sai correndo. No caminho de volta, ele sente inveja da vida de casado de Clayman e Sofia. Yoki se pergunta se Cecília seria uma dona de casa submissa para ele quando se casarem, ou se ela será uma empresária extrovertida que traz o pão para casa. Então ele sai de suas ilusões e entra no quarto de Raven. Lá, ele encontra Raven desabado na cama como uma estátua petrificada. Yoki tenta chamar Raven, mas o pobre homem não o percebe pela intensidade de sua dor. Yoki então pronuncia o nome de Felicidade, o que finalmente chama a atenção de Raven. Raven fica curioso sobre como Yoki a conhece, então Yoki diz a ele que eles são amigos há muito tempo. Depois disso, ele pergunta a Raven como as coisas foram quando ele confessou seus sentimentos à Felicidade. Raven explica que conheceu Felicidade pela primeira vez quando estava patrulhando a cidade. Naquela época, ela estava sendo assediada por alguns bandidos em um beco, então Raven interveio para protegê-la. Vendo sua reputação como um cavaleiro heróico, os bandidos rapidamente deixaram a garota em paz. Felicidade agradeceu a Raven por protegê-la, então ele disse a ela para não se preocupar. Assim que ele disse isso, Raven percebeu que acabou de expor sua voz suave no calor do momento. Para seu choque, Felicidade instantaneamente o elogiou por sua voz. Raven disse a ela que sua voz não combinava em nada com sua aparência, mas Felicidade ainda achava que ele era abençoado por tê-la. Isso lhe deu a confiança de que ela poderia gostar dele, então ele a visitou na mansão de Cecília depois. Yoki concorda e menciona que também é familiarizado com Cecília. Isso desperta o interesse de Raven, então Yoki passa a recontar toda a sua história de amor com ela. Depois de ouvir tudo, Raven acaba respeitando Yoki por abandonar sua terra natal apenas para ficar ao lado da mulher que ama.
Vendo o quanto Yoki está se esforçando para se tornar digno de Cecília, Raven se sente um completo fracasso que não fez nada pela garota de quem gosta. Yoki o tranquiliza dizendo que não é culpa dele, já que felicidade não é boa com o amor. Ele também informa Raven sobre o trauma passado de Felicidade, o que provavelmente a fez rejeitá-lo. Raven chega à conclusão de que apressou sua confissão para alguém como ela, mas Yoki discorda. Ele tranquiliza Raven, dizendo que ele ainda tem uma chance e o arrasta para o mercado para comprar um presente para a Felicidade. Mais tarde, na loja de presentes para casais, Raven começa a se sentir desconfortável, preocupado que as pessoas possam confundi-lo, e Yoki com um casal gay. Yoki pensa que ficará tudo bem e compra o lindo colar que encontrou para Cecília. Então, ele percebe Raven tentando escolher um presente para a Felicidade e sugere comprar uma linda joia para ela. Raven se pergunta se ela vai gostar, então Yoki o tranquiliza, dizendo que sim. Raven então pergunta se Felicidade sequer aceitará um presente de um cara que ela acabou de rejeitar, então Yoki repete o conselho de Sofia para ele. Ele também explica que a joia combina com o estilo de Felicidade, então Raven finalmente decide comprá-la. Enquanto Raven completa a compra, Makana o nota imediatamente e se aproxima. Ela começa a julgar os dois garotos solitários por visitarem um mercado sem uma garota. Então Yoki declara orgulhosamente que eles estão lá para comprar presentes para as garotas de quem gostam. Antes que Raven possa silenciá-lo, ele vaza o segredo para Makana, que começa a importunar Raven para perguntar de quem ele gosta. Ele se vira para longe dela, então Makana se sente culpada por deixá-lo desconfortável. Ela então pede desculpas a Raven por fazê-lo se sentir inseguro, já que ela riu de sua voz fofa na primeira vez que se encontraram. De repente, ela se lembra que os garotos podem lhe dar novo material para fofocas, então ela os arrasta para interrogá-los sobre suas paixões. Infelizmente para Makana, ambos os garotos a ignoram e se concentram em desfrutar de suas refeições. Sabendo que Yoki reagiria, ela menciona o nome de Cecília. Como esperado, Yoki para de comer como o simplório que é. Makana pergunta a ele como as coisas estão indo com ela, e Yoki admite que não fez nenhum progresso real. Ele então revela que Cecília lhe deu uma chance, mas ela ainda está recebendo propostas de casamento uma após a outra. Makana acena sabendo que até Hyuga se intrometeu para pedi-la em casamento. Yoki diz a ela que Cecília o rejeitou, então Makana explica que o herói tóxico costumava irritar as duas garotas o tempo todo. Além de agir como um pervertido total, Hyuga também deixava todas as suas fãs o dominarem. Isso fazia com que o grupo deles atrasasse durante os dias normais, o que deixava Cecília completamente enfurecida. Depois disso, ela desenvolveu uma impressão completamente negativa da natureza frívola de Hyuga. Makana avisa Yoki para ter cuidado com Cecília, ou então ele também será colocado na lista negra. Yoki concorda, então ela passa a interrogar Raven sobre seu amor. No entanto, Yoki a impede, dizendo que não deixará uma raposa malvada como ela se intrometer nos assuntos puros de seu amigo. Makana fica ofendida e aponta que estava apenas tentando ajudar, então ela também admite que queria alguns conselhos amorosos para si mesma. Raven fica surpreso, mas Makana pensa que não é uma boa ideia consultar dois idiotas sem noção como eles. No entanto, Raven pensa que Yoki é uma boa pessoa para essas coisas, então ela decide confiar nele. Makana explica que está preocupada com Hyuga, já que ele começou a odiá-la depois de um certo evento. Antes de revelar o que aconteceu, ela pede a Yoki para manter o assunto em segredo. Assim que ele concorda, Makana explica que, em algum momento no passado, o grupo do herói continuava sendo destruído no castelo do Lorde Demônio. Chocado, Yoki age como se estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Makana confessa que seu grupo nem sequer chegou ao próprio Lorde Demônio, já que continuava sendo demolido por um de seus soldados. Cada vez que o demônio derrotava o grupo deles, ele os devolvia educadamente a uma vila humana. Toda vez que os heróis acordavam, eles mentiam para os aldeões, alegando que deixaram o palácio do Lorde Demônio cedo, apenas para se prepararem e estarem seguros. Embora os aldeões acreditassem neles e fornecessem comida e recursos ao grupo, eles começaram a ficar sem suprimentos, já que os heróis voltavam espancados dia sim, dia não. Justo quando estava se tornando insuportável para o grupo de heróis manter suas mentiras, o demônio ofereceu deixá-los progredir desde que deixassem Cecília para trás. Naquela época, Makana convenceu seu grupo a concordar, já que ela queria completar a missão e proteger a reputação de Hyuga. Desde então, ele a odeia por ter deixado sua preciosa companheira para trás. Embora Hyuga nunca tenha mencionado este evento, Makana sabe que ele secretamente guarda rancor dela. Ela pergunta a Yoki se ele perdoaria um amigo por deixar seu parceiro para trás, mas Raven a interrompe, dizendo que Makana não tem culpa. Enquanto Makana fica surpresa com a voz de Raven, ele diz a ela que também é responsável, já que nem sequer pôde oferecer sua opinião na época. Como ambos os heróis se sentem culpados, Yoki sabe que não pode culpar Makana, já que foi ele quem pediu ao grupo para deixar a amiga para trás.
Ele então pergunta se ela pediu desculpas a Cecília. Makana admite que não, acreditando que seria muito desconfortável fazê-lo agora. Yuki questiona se ela realmente está bem em deixar as coisas estranhas para sempre, o que a faz perceber seu erro. Yuki pede a Makana para conversar com seus amigos em nome da amizade deles, então ela concorda e o agradece pelo conselho. Depois que Makana sai, Raven também ganha coragem para falar com Felicidade. Ele visita a mansão de Cecília com Yuki, mas ambos são parados por Duke. Ele pergunta a Yuki quem é Raven e fica chateado por ele estar voltando depois que Felicidade já o rejeitou. Yuki tenta explicar que Duke está apenas preocupado com seu amigo, mas Duke continua pressionando Raven. Como Raven permanece em silêncio, Duke assume que ele o está ignorando deliberadamente. Finalmente, Duke pensa que ele é apenas um covarde, então Raven admite que não tem um plano de ação para falar com Felicidade. Surpreso, Duke se pergunta por que ele não quer protegê-la ou fazer algo cavalheiresco. Raven balança a cabeça, já que não era isso que ele tinha em mente, então Duke diz a ele para simplesmente ir e dizer o que quer. Assim que Raven sai, Duke explica a Yuki que estava apenas testando a sinceridade de Raven. Enquanto isso, Raven pede desculpas à Felicidade por tê-la pego de surpresa outro dia. Ele oferece o presente que comprou e pergunta se eles podem ser amigos. Surpresa, Felicidade pensa a respeito e aceita o presente de Raven. Ela concorda em se tornarem amigos, então Raven mal pode esperar para se aproximar de sua amada paixão. Uma semana depois, Yuki ainda está deitado em sua cama quando Siki o implora para ir junto e visitar a mansão de Cecília. Yuki se recusa a ir, já que Cecília não esteve em casa a semana inteira. Frustrado, ele explica que todo o grupo do herói esteve ocupado com tarefas nos últimos dias. A própria Cecília tem ido de cidade em cidade curando pessoas, enquanto Raven tem trabalhado como capitão dos cavaleiros. Por outro lado, Makana está trabalhando duro como maga real. Enquanto Hyuga está exterminando demônios, com todos os heróis seguindo seus próprios caminhos, Yuki se sente mal por tê-los deixado derrotar o Lorde Demônio e desfeito o grupo deles. Enquanto ele se lamenta sobre seus sentimentos, Siki pula em seu peito em frustração. Ele reclama para Yuki que Duke deixou o lugar deles para trabalhar como cavaleiro real. E nesse exato momento, alguém bate na porta. Logo, Felicidade entra e informa Yuki que Cecília voltará para casa durante a tarde. Yuki se levanta instantaneamente, recuperando toda a sua força de vontade perdida. Ele então olha para o colar de presente que comprou, esperando agradar Cecília com ele. Um pouco depois, Yuki dá um passeio pela cidade e se pergunta o que deveria fazer antes de seu encontro. Enquanto caminha, absorto em pensamentos, uma velha e assustadora cartomante lhe diz que ele terá a pior sorte do dia. Yuki se recusa a acreditar nela, pensando que qualquer dia em que ele encontra sua paixão tem que ser o melhor dia de todos. Depois de algum tempo, ele visita uma padaria, onde o irmão animado do dono da loja o cumprimenta. Da padaria, Yuki compra alguns cupcakes para Cecília e sai. Enquanto ele segue pelas ruas, ele tira um dos cupcakes e dá uma mordida. Com a atenção de Yuki totalmente na comida, ele acaba esbarrando em um homem grande, que imediatamente fica chateado com ele. Yuki pede desculpas ao homem irritado e sai, mas então ele mal evita pisar em cocô de cachorro. Depois de seguir em frente do cocô, ele se pergunta se realmente foi amaldiçoado com má sorte o dia inteiro. Enquanto Yuki continua andando, ele esbarra em uma criança. Desta vez, ele derruba o espeto de carne da criança, então ele tem que comprar outro para ela. A criança agradece a Yuki e sai, mas então, um batedor de carteiras esbarra nele e rouba seu dinheiro. Por sorte, Yuki pega o ladrão em flagrante, então ele se vira para persegui-lo. Armado com sua velocidade demoníaca, ele facilmente persegue o pobre homem e o chuta contra uma parede. Depois que Yuki recupera seu dinheiro do batedor de carteiras, Hyuga surge misteriosamente no local. Ele acusa Yuki de agredir um pobre homem e roubar-lhe a carteira. Então Yuki tenta explicar que estava somente reavendo o que era seu próprio dinheiro. O herói recusa-se a dar-lhe crédito e começa a brandir sua espada contra ele. Yuki evita todos os ataques de Hyuga, mas a espada dele corta sua bolsa de dinheiro e espalha todas as suas moedas pelo chão. Yuki tenta fugir do herói, mas acaba cercado por um grupo de cavaleiros reais, que surgem de repente, tomam o partido do herói e o enviam para a prisão. Sentado na cadeia, Yuki se questiona onde foi que errou em sua vida. De repente, Duke se aproxima de sua cela e zomba dele por ter sido pego e preso. Yuki reclama e lamenta que não fez absolutamente nada, então Duke o tranquiliza, afirmando que já sabe de tudo. Ele explica que Raven está investigando pessoalmente o assunto, já que acredita em Yuki, então ele será logo liberado assim que os detalhes forem devidamente confirmados. Yuki solta um grande suspiro de alívio, mas também percebe que Duke está se referindo a Raven com um tom tão casual e descontraído. Ele repreende Duke por não demonstrar o devido respeito ao seu capitão, mas Duke lhe diz que não aceitará ninguém, além dele, como um verdadeiro e legítimo líder.
Não demora muito, uma elfa chamada Irene chega e pede que Duke retorne imediatamente aos seus deveres. Embora Yoke esteja surpreso e um tanto chocado com a visão de uma elfa, Duke pede a Irene as chaves da cela onde Yoke está preso. Ele então pergunta se Raven já verificou a inocência de Yoke, então Irene acena com a cabeça em confirmação e lhe entrega as chaves. Ela também revela que Hyuga quer se desculpar com Yoke, já que o acusou falsamente e lhe causou uma quantidade enorme de problemas. Então, depois que Yoke finalmente sai da prisão, ele vai a um restaurante bem chique, a convite do próprio Hyuga. Lá, ele encontra um enorme banquete preparado especialmente para ele, com Hyuga já o esperando. Enquanto o herói convida ansiosamente Yoke para comer à vontade, sem moderação, ele luta para manter seu sorriso brilhante antes de finalmente se sentar para comer. Logo, Yoke devora completamente todo o banquete com Hyuga e Raven. Depois que eles terminam a comida, Hyuga explica que não fazia ideia de que Yoke era amigo de Raven. Enquanto isso, Raven deixa um bilhete bem irritado para Hyuga, que revela que foi repreendido pior do que um brinquedo de cachorro por seu erro tão estúpido e bobo. Então, o herói de repente muda completamente de assunto e lembra que Yoke estava saindo com Cecília há apenas uma semana. Ele pergunta a Yoke sobre o tipo de relacionamento que ele tem com ela. Então Yoke lhe diz que eles são apenas bons amigos, Hyuga acena com a cabeça, ganhando um novo e profundo respeito pela capacidade de Yoke de fazer amizade com a sacerdotisa fria como gelo. De repente, ele pede a Yoke alguns conselhos importantes, o que o deixa bastante confuso. Hyuga explica que quer se aproximar mais de Cecília, mas Yoke não sente a menor vontade de ajudar seu rival no amor. Ele age como se não soubesse muito sobre Cecília, afinal já que acabou de se tornar amigo dela, e aponta para Raven. Raven se recusa completamente a falar, então Hyuga lembra que ele não precisa esconder sua voz, especialmente na frente de seus amigos. Mesmo assim, Raven permanece em completo silêncio e os aconselha a falar com Makana. Em vez disso, Hyuga recusa, dizendo que Makana simplesmente odeia Cecília. Yoke se pergunta se Makana alguma vez admitiu abertamente odiar Cecília. Então Hyuga explica que ela estava disposta a abandoná-la em uma situação extremamente perigosa. Enquanto Yoke e Raven ficam bastante surpresos, Hyuga pensa que Cecília teve muita sorte de sair viva, apesar de ter sido abandonada por causa de sua própria amiga. De repente, Yoke interrompe a história de Hyuga abruptamente e se pergunta se Makana foi a única e exclusiva razão pela qual Cecília foi deixada para trás. Hyuga fica bastante bravo, já que pensa que Yoke não estava presente no local. Então Yoke explica que ouviu a história da própria Makana, em pessoa. Ele lembra Hyuga que foi o poderoso demônio, inimigo deles, quem sugeriu deixar Cecília para trás, e não a Makana. Hyuga aponta que ele estava recusando a oferta do demônio, de fato, mas Makana o convenceu a aceitá-la sim. Ele insiste que ela agiu unicamente por puro ódio. Mas Yoke explica que Makana na verdade sentiu ainda mais culpa por ele, por tudo, por ter que tomar uma decisão tão difícil e dolorosa. Ele revela que ela até chorou de tanta culpa, o que choca profundamente Hyuga. No entanto, Hyuga se recusa completamente a acreditar, então Yoke o lembra que ele tomou a decisão final de concordar com a sugestão da Makana. Finalmente, Hyuga fica em silêncio, e Yoke pergunta se ele ainda pensa que é tudo culpa da Makana. Hyuga luta para aceitar a dura realidade, sentindo que ele é o verdadeiro responsável por abandonar a amiga deles. Embora Raven tente confortar Hyuga, de alguma forma, Yoke o lembra que ele é o líder do grupo, afinal. Ele pensa que Hyuga está sendo um covarde ao empurrar a culpa de sua escolha para seus próprios companheiros de equipe, e lhe diz que ele é uma desculpa patética e lamentável para um herói. As palavras duras de Yoke levam Hyuga às lágrimas, de verdade, e ele finalmente sente que foi longe demais com suas palavras. Depois de algum tempo, Hyuga se acalma e pede desculpas por ter perdido a calma. Ele explica que Makana é na verdade sua amiga de infância, desde sempre, então eles sempre estiveram juntos, lado a lado. Relembrando o tempo que passaram juntos, Hyuga nota que Makana sempre foi uma garota muito trabalhadora, que o apoiou em absolutamente tudo o que ele fez. Pensando bem, ele se lembra de como ela o repreendia sempre que ele cometia algum erro. Agora que Hyuga percebe que colocou toda a culpa por machucar Cecília sobre os ombros dela, ele sente que traiu a amizade que tinham. Enquanto ele se pergunta como pode expiar seu grande erro, Yoke sugere deixar Makana repreendê-lo como ela sempre fez de fato. Ele explica que uma pessoa só repreenderia seu amigo se realmente se importasse muito com ele, então Hyuga tem muita sorte de ter Makana. Depois de ouvir sua sugestão, Hyuga recupera um pouco de esperança e agradece a Yoke por toda a ajuda. Enquanto Yoke se diverte com as travessuras infantis do herói, de verdade, Raven secretamente lhe diz que ele sempre foi exatamente assim. Depois eles saem do restaurante, finalmente, e Yoke se vira para ir visitar Cecília. No entanto, Hyuga o impede e pede que ele visite a casa de Makana com ele, para lhe dar apoio moral. Logo, Yoke é arrastado por todo o caminho até a casa de Makana, onde Hyuga o agradece por ter vindo junto e o acompanhado. Ele então entra na casa completamente sozinho, enquanto Yoke e Raven esperam pacientemente do lado de fora. Enquanto ambos os meninos desejam boa sorte ao herói, Hyuga consegue invadir o quarto de Makana, bem na hora em que ela está trocando de roupa. Os gritos aterrorizados da pobre garota ecoam por todos os arredores, anunciando a Yoke e Raven que Hyuga estragou mais um encontro, como sempre. No entanto, Hyuga ignora completamente o cenário tão inadequado e agarra os ombros de Makana para finalmente se desculpar. Enquanto ela permanece completamente atordoada e sem reação, Hyuga admite que fez algo terrível e imperdoável com ela. Makana aponta que ele está atualmente no meio de fazer coisas terríveis, de qualquer maneira, mas Hyuga continua, sem parar.
Ele finalmente admite que estava completamente errado por colocar a culpa de ter abandonado Cecília nos ombros dela. Então Makana se acalma um pouco. Yuga então se desculpa sinceramente com ela por seu grande erro, o que a deixa bastante constrangida. Enquanto Makana se pergunta por que os sentimentos mudaram tão de repente, ele de repente pede a ela para repreendê-lo como punição por todos os seus crimes. A mudança repentina de tom arruína completamente o humor da Makana, e ela começa a rir de forma completamente histérica. Enquanto Yuga recua cautelosamente, passo a passo, ela aponta o quão ousado ele é por invadir aleatoriamente seu quarto e ainda exigir uma bronca, acusando-o de ser um verdadeiro masoquista. Ela pega sua varinha mágica e começa a eletrocutar Yuga para puni-lo severamente. Yuga solta seus gritos torturados e agonizantes e Yoki o deixa nas mãos da Makana. Então, enquanto ele corre de volta para casa, ele encontra a velha cartomante novamente, por acaso. Desta vez, Yoki confiantemente lhe diz que não acredita em adivinhação de forma alguma. Depois que ele sai, a cartomante olha silenciosamente para sua bola de cristal, pensativa, e se pergunta que boa ação ele realizou para de repente aumentar tanto sua sorte. Enquanto Yoki continua, ele encontra a verdadeira dona da padaria, por sorte, que se desculpa com ele pelo péssimo serviço de seu irmão, de verdade. E lhe dá outra sacola de cupcakes completamente de graça. Ele então encontra alguns guarda-costas misteriosos e imponentes escoltando um mordomo e um jovem garoto. O mordomo agradece a Yoki por ter ajudado seu jovem mestre, então ele se lembra de ter comprado um novo espeto para o garoto. Enquanto Yoki fica bastante surpreso, o mordomo se desculpa por deixar seu jovem mestre causar problemas para ele de fato, e lhe oferece uma sacola fresca de espetos como agradecimento por sua grande gentileza. Agora armado com uma sacola fresca de guloseimas deliciosas, Yoki finalmente chega à grande mansão de Cecília. Lá, Happiness o cumprimenta de mau humor, de verdade, e se pergunta por que ele está tão atrasado afinal. Yoki se desculpa timidamente com ela, com vergonha, antes de ir para o quarto da Cecília. Lá, ele lhe entrega as sacolas de comida que trouxe. Então, Cecília decide fazer um chá com as guloseimas que ele trouxe. Yoki se pergunta por que ela não está pedindo a uma empregada para fazer isso por ela. Então ela orgulhosamente se gaba de que pode fazer seu próprio chá e sua própria comida. Durante o chá, Yoki conta a Cecília sobre a nova e inesperada amizade de Happiness e Raven. Ele também revela que fez amizade com os outros membros do grupo de heróis também e espera que eles possam se dar bem, de verdade. Enquanto Cecília tenta responder, de repente, Yuga arromba a porta, de repente. Ele corre para dentro e pede desculpas por seu erro de todos aqueles dias atrás, finalmente. Antes de pedir a ela para repreendê-lo como punição, de fato, Makana o segue e nocauteia Yuga por sua demanda tão estúpida, então ele finalmente percebe que Cecília está recebendo Yoki como seu convidado, em sua casa. Makana se desculpa com Cecília por ter interrompido sua reunião. E Raven também entra no quarto, então Yoki sai para dar aos heróis um pouco de privacidade. Então Makana se desculpa com Cecília por tê-la abandonado, o que a deixa bastante constrangida. Raven e Yuga também se adiantam e admitem que são igualmente responsáveis por ter deixado a amiga para trás. Cecília tranquiliza os heróis dizendo que já os perdoou, apontando que não foi fácil enfrentar o Lorde Demônio sem seus poderes de cura, de forma alguma. Naquela época, assim que Yuga derrotou o Lorde Demônio com sua poderosa espada Excalibur, Makana instantaneamente se virou e começou a correr de volta para onde Cecília estava, apressadamente. No meio do longo corredor, ela encontrou Cecília, que também estava correndo para se encontrar com o resto do grupo. Embora Makana tenha tentado falar algo, ela desabou nos braços de Cecília, completamente exausta. Enquanto ela termina de relembrar esses eventos importantes, Cecília aponta que Makana tinha sua amiga em mente, mesmo depois da batalha de vida ou morte com o Lorde Demônio. Ela pensa que o grupo do herói apenas fez uma escolha difícil para salvar o mundo, de verdade. Então ela não os culpa por tê-la deixado para trás. Finalmente, Makana se sente muito aliviada e agradece a Cecília por tê-la perdoado. Então, os outros dois também se manifestam de repente, e todos os heróis começam a rir enquanto resolvem suas diferenças finalmente. Depois, Cecília sai para uma caminhada com Yoki tranquilamente. Ela se pergunta se ele está por trás do pedido de desculpas do herói. De alguma forma, então Yoki admite que foi ele sim. Ele explica que simplesmente queria que os heróis voltassem a se reunir, de verdade, já que foi culpa dele que eles se separaram em primeiro lugar, afinal. Cecília agradece a Yoki por ser tão atencioso e gentil, sentindo-se feliz por ele estar se aproximando de seus amigos e de sua família. Enquanto Yoki aceita seus agradecimentos, com um sorriso, ele aproveita a chance para lhe dar seu presente especial. Cecília pega o presente dele e o abre, curiosa. Então Yoki lembra que ele queria comprá-lo durante o encontro que tiveram. Ele hesitantemente pergunta a Cecília se ela aceitará o presente, de bom grado, e ela sorri e promete valorizá-lo para sempre, com carinho. Ouvindo isso, o sorriso de Yoki se ilumina 10 vezes mais, de pura alegria, e ele começa a agradecer a Cecília por ser tão gentil e amável. Embora ele tenha sido quem comprou o presente, poucos dias depois, de fato, Yoki e Sik viajam com Cecília em direção a uma vila atingida por um grande desastre. Enquanto eles se sentam na carruagem juntos, Yoki se sente chateado por Sik ter vindo junto como a terceira roda, atrapalhando, já que ele queria passar um tempo sozinho e especial com Cecília. Cecília se desculpa com ambos os meninos por tê-los arrastado junto, mas de repente a carruagem treme violentamente por causa de um solavanco na estrada. Isso faz Cecília sentir-se mal e vomitar, então Yoki fica muito preocupado com ela. Ela explica que a longa jornada está deixando bastante enjoada, então Sik lhe oferece uma poção secreta criada com suas técnicas de pixie. Depois de beber a poção, Cecília se sente muito melhor.
Então Sik começa a se gabar presunçosamente de sua própria utilidade para Yoke, sem parar. Observando os dois discutirem juntos, de forma divertida, Cecília se sente feliz por ter uma boa companhia durante sua missão. Depois de algum tempo, eles finalmente chegam à vila. Destruída e danificada por um ataque de bandidos, infelizmente, o chefe se aproxima do grupo e cumprimenta Cecília, mas ele se pergunta quem são seus companheiros afinal. Ela explica que Yoke e Sik são excelentes curandeiros que se voluntariaram para ajudar de bom grado. Então o velho confia neles e os leva todos para o abrigo da vila, com gratidão. Lá, os três trabalham juntos para curar todas as pessoas feridas, com dedicação. Enquanto trabalha, Yoke observa Cecília sorrindo enquanto cura um aldeão com carinho. Enquanto ele se sente feliz por ela ter tanto orgulho de seu trabalho duro, o chefe da vila compartilha exatamente o mesmo sentimento. Yoke aprecia o bom gosto do velho, de verdade, mas ele muda de assunto para as pessoas feridas, de repente. Ele se pergunta como nenhum dos aldeões realmente morreu no assalto, de fato. Então o chefe explica que os bandidos de repente escaparam durante o ataque, sem motivo aparente. Ele revela que um homem estranho surgiu do nada e os atacou, de forma inesperada, o que pode ter feito os bandidos fugirem com muito medo. Yoke se sente preocupado com o ataque dos bandidos, claro, mas ele percebe Cecília ficando muito exausta. Ele se aproxima dela e pede para ela fazer uma pausa, um descanso, mas ela se recusa a sentar teimosamente. De repente, Yoke usa um feitiço para nocauteá-la e forçá-la a descansar de vez. Enquanto a pobre sacerdotisa adormece, todos os aldeões se perguntam se Yoke a atacou, de verdade. Ele rapidamente explica que apenas a ajudou a adormecer gentilmente antes de levá-la para uma cama confortável. Depois de algum tempo, Cecília acorda e percebe o que acabou de acontecer de repente. Ela olha feio para Yoke, com raiva, que rapidamente percebe que está em grandes apuros. Yoke se desculpa com Cecília por tê-la colocado para dormir sem sua permissão, mas ele pensa que não teve escolha, a não ser fazer isso para o seu próprio bem. Ele lembra a Cecília que se ela continuasse curando pessoas sem nenhuma energia, isso teria causado danos ao seu próprio corpo, em vez disso. Cecília fica quieta por um momento, mas ela ainda pede para ele não tomar medidas tão drásticas sem o consentimento de ninguém de forma alguma. Yoke promete não fazer isso de novo, nunca mais, mas ele aponta que não há necessidade, já que ele já terminou de curar todos os outros sozinho. Ouvindo isso, Cecília sorri e agradece a ele por toda a ajuda, o que faz Yoke corar mais vermelho que um tomate maduro. Então, o chefe da vila entra no quarto para verificar o estado da Cecília. Depois de confirmar que ela está bem, de verdade, o chefe pergunta a Cecília se ela pode ajudar uma garota chamada Teal, por favor, que mora nos arredores da vila, um pouco afastada. Yoke se pergunta se Teal também foi atacada pelos bandidos, por acaso, mas o chefe balança a cabeça em negação. No entanto, ele ainda se sente muito preocupado com ela, já que ela está sempre na cama por causa de uma doença crônica, infelizmente. Cecília concorda em verificar Teal sem hesitar, então todos saem para vê-la imediatamente. Assim que chegam à casa de Teal, eles a encontram lendo pacificamente um livro em sua cama, tranquilamente. A jovem fica surpresa com a companhia repentina, de repente. Então Cecília explica que está aqui apenas para verificar sua condição de saúde. Logo, Teal começa a tossir por causa de sua doença, com força. Então Yoke diz a Sik para cuidar dela com atenção. Sik lhe dá um de seus remédios de Pixie, especial, mas Teal hesita em consumi-lo com receio. Yoke a tranquiliza dizendo que Sik é realmente bastante capaz, de verdade, mesmo que pareça um cabeça de vento às vezes, então Teal finalmente bebe o remédio, com confiança. Depois de apenas um gole do remédio, ela começa a se sentir muito melhor e agradece a Sik por sua grande ajuda. Teal pensa que seus salvadores misteriosos vieram porque sua divindade respondeu às suas orações, finalmente. Então Yoke se pergunta a quem ela está se referindo, exatamente. Teal revela que há uma estátua da divindade local que seus aldeões adoram e veneram. Aparentemente, quando os bandidos lançaram seu ataque, de repente, ela estava oferecendo alguma comida à estátua. Depois de oferecer a comida, ela acabou adormecendo ao lado da estátua, tranquilamente, o que a levou a acreditar que a havia protegido dos bandidos, de verdade. Sik aponta que sua sonolência pode ser apenas uma coincidência por causa de sua doença, apenas isso, mas Teal permanece firme em sua crença, sem hesitar. Ela também narra uma história de sua infância, de muito tempo atrás, quando foi cercada por uma matilha de lobos famintos. Naquela época, ela viu a estátua demoníaca brilhar com um poder sombrio e intenso enquanto obliterava os lobos que a cercavam. Enquanto Teal pensa que é sua divindade, Yoke e Cecília se sentem preocupados com esse estranho e assustador poder demoníaco. Para mudar a opinião deles, de alguma forma, Teal leva todas as crianças para a estátua da divindade com orgulho. Assim que todos se aproximam, todos percebem que a estátua representa um demônio temível e assustador. Teal se recusa a deixá-los blasfemar contra sua amada divindade de forma alguma, mas ela começa a tossir novamente por causa de sua condição, com força. Enquanto Cecília a ajuda a voltar para casa, com cuidado, Yoke continua observando a estátua do demônio pensativo. Ele aponta que a estátua é na verdade uma gárgula de sua terra natal, de verdade. E logo, o demônio ganha vida como se para provar seu ponto de repente. Yoke rapidamente pula para evitar o ataque da gárgula, com agilidade, e avisa Sik para ter muito cuidado. Enquanto isso, Sik chuta a gárgula de cima e a derruba em um único e rápido movimento. Yoke comanda a gárgula a falar, ela se recusa a fazê-lo e declara que está pronta para morrer, sem medo. Sik se prepara para realizar seu desejo, de fato, mas Yoke o impede rapidamente. A gárgula então relaxa ao perceber que sua vida não está mais em perigo. Yoke aponta que ele foi quem os atacou primeiro, afinal então a gárgula se desculpa, sinceramente.
Yoki aceita sua desculpa, de bom grado, mas se pergunta o que o demônio está fazendo em uma vila tão distante e isolada. A gárgula explica que foi criada para proteger um santuário antigo, mas alguns bandidos invadiram o santuário e o saquearam completamente. Depois de levar a estátua da gárgula com eles, como troféu, os bandidos atacaram a vila inocente no caminho de volta, sem piedade. Isso fez a gárgula entrar em uma fúria incontrolável e derrotar todos os bandidos que a atacavam, sem exceção. Quando os aldeões viram o estranho demônio derrotando seus atacantes com facilidade, eles instantaneamente lhe deram um lugar em sua vila, com honra, e o transformaram em sua divindade local, de fato. Desde então, os aldeões lentamente esqueceram a gárgula com o tempo, mas Teal continuou visitando sua estátua para limpá-la e cuidar dela. Como os bandidos recentemente voltaram para atacar a vila novamente, infelizmente, a gárgula protegeu Teal como agradecimento por todo o seu cuidado. Yoki percebe que a gárgula não tem nenhuma intenção maliciosa em relação aos aldeões, de forma alguma. A gárgula o tranquiliza dizendo que está apenas vivendo sozinho, sem perturbar nenhum dos aldeões, de verdade. Depois de ouvir isso, Yoki se desculpa com a gárgula por tê-lo perturbado, antes de se virar para Sik para uma conversa particular e importante. Mais tarde naquela noite, Yoki volta para casa com Cecília tranquilamente, que Rick e Sik foi dormir tão cedo de repente. Na realidade, Yoki deliberadamente mandou o Pixie de volta, de propósito, para que pudesse ter um tempo sozinho e especial com Cecília. Cecília percebe Yoki muito pensativo, então ela se pergunta se ele está preocupado com alguma coisa. Yoki rapidamente encobre seus verdadeiros pensamentos com astúcia e afirma que estava apenas pensando na gárgula de verdade. Cecília se sente hesitante em confiar em um demônio perto dos aldeões, de forma alguma, mas Yoki a tranquiliza dizendo que a gárgula tem uma personalidade pacífica e gentil. Depois de ouvir isso, Cecília pensa que eles não precisam se preocupar com mais nada, de verdade. Yoki acena com a cabeça em concordância, mas então ele percebe que não tem mais nada para conversar de fato. Ele olha silenciosamente para Cecília pelo canto do olho, com carinho, e esquece suas preocupações por um breve momento. De repente, ela tropeça em uma raiz de árvore. De repente, então Yoki rapidamente a pega com agilidade. Enquanto ele segura Cecília em seus braços, ambos percebem o quão próximos eles se tornaram de repente. Constrangidos, eles rapidamente se viram um do outro com vergonha e Yoki educadamente lembra Cecília para ter cuidado onde pisa com atenção. Depois, eles continuam em frente em direção à vila, apressadamente, onde os aldeões dão um alarme para mais um ataque de bandidos, infelizmente. Enquanto os bandidos iniciam seu cerco com violência, Yoki e os outros aparecem para cuidar deles, sem demora. Os bandidos não dão muita importância às crianças no início, de forma alguma, mas quando Sik acerta um monte deles sem nenhum esforço, todos são forçados a levá-los a sério, de verdade. Até Cecília se sente surpresa com a grande força de Sik. Então Yoki a lembra que ele é seu orgulhoso e leal servo. Ele então se prepara para se juntar à briga, com determinação, e derruba outro grupo de bandidos rapidamente. De repente, um bandido tenta atacar Cecília sorrateiramente por trás, mas Yoki facilmente o avista e o derruba sem hesitar. Então, as crianças notam fumaça vindo de longe, de repente. Onde a estátua da gárgula está localizada, de fato, Yoki envia Sik para verificar a gárgula, imediatamente, antes de se virar para enfrentar os bandidos restantes, vendo que eles mandaram Sik embora, de propósito. Os bandidos pensam que não há como as duas crianças lidarem com todos eles de forma alguma. No entanto, Yoki se adianta e os afasta com um poderoso feitiço de tornado com facilidade. Depois de derrotar todos os bandidos, sem exceção, Yoki percebe que Sik ainda não voltou de jeito nenhum, então ele vai até a estátua da gárgula com Cecília para verificar a situação pessoalmente. Lá, Teal tenta confortar uma gárgula ferida, com carinho, enquanto um homem estranho e imponente segura Sik pela gola. Depois de ver Yoki, o homem joga Sik pra longe como um saco de batatas, sem cerimônia. Enquanto o homem arrogantemente provoca Yoki com desdém, ele se pergunta quem é essa pessoa estranha e misteriosa. Cecília revela que o homem estranho é Miller, um herói de outro império de fato. Yoki fica surpreso que há mais de um herói no mundo. Enquanto Sik luta para se levantar, com dificuldade, Cecília lhe diz para descansar e pergunta o que realmente aconteceu. Então, ele explica que encontrou Miller tentando esfaquear a gárgula. Embora Sik tenha se jogado para proteger a gárgula e Teal, Miller apenas concentrou seus ataques nele. Agora, Miller zomba de Sik por tentar proteger uma gárgula. Ele começa a andar em direção ao demônio caído, mas Yoki o impede. Miller pensa que é normal eliminar um demônio selvagem, mas Yoki o lembra que a gárgula estava apenas protegendo uma garota inocente. Mesmo assim, Miller se recusa a parar e, em vez disso, lança um ataque contra eles. Yoki atira um raio mágico em Miller, mas sua espada detém o ataque imediatamente. Enquanto Yoki está chocado, Cecília explica que Miller usa uma espada devoradora de magia, que é o contra-ataque perfeito para todos os seus ataques. Miller sorri e decepa um dos braços da gárgula, então Cecília o adverte para parar de provocar uma nação vizinha. No entanto, Miller se recusa a desistir, dizendo que quer que uma guerra ecloda entre suas nações para que ele possa desfrutar de matar soldados inimigos. Cecília percebe que Miller é um monstro completo, e Yoki se prepara para derrotá-los. Ele invoca outro ataque mágico, mas Miller o bloqueia facilmente. Mesmo assim, Yoki continua bombardeando o herói com mais ataques mágicos, mas ele continua a ignorá-los enquanto se aproxima. Enquanto todos se preocupam que Yoki fique sem magia, ele lança um poderoso feitiço de plasma flamejante, que ainda é absorvido pela espada de Miller. Ao ver isso, as outras crianças perdem a esperança, mas Yoki continua a atacar com sua magia. Miller ri enquanto bloqueia os ataques, pensando que Yoki logo esgotará toda a sua mana. De repente, sua espada começa a rachar, então Yoki aponta que a arma mágica atingiu seus limites.
Logo, a espada de Miller se desintegra completamente, deixando-o sem seu único recurso, sem seu trunfo. Yoki então o nocauteia com um único soco e começa a se gabar de sua vitória. No entanto, Miller secretamente lança um projétil rápido em direção à gárgula. Seu ataque pega Yoki desprevenido, então ele não tem como defender o demônio. De repente, Tio salta e recebe o golpe no lugar do demônio, feliz por ter ajudado seu salvador. Cecília corre para curar Tio. Enquanto Miller ri por ele ter baixado a guarda, Yoki se vira para puni-lo, mas Miller atira uma flecha de seu arco que se espalha em um ataque massivo em direção aos seus amigos. Enquanto Yoki bloqueia o ataque em larga escala, Miller aproveita a chance para escapar dele. Ao ver todos os seus amigos feridos, Yoki fica furioso consigo mesmo por ter sido tão arrogante e deixado o inimigo escapar. Em sua fúria, ele perde o controle de suas emoções e seu corpo se transforma em sua verdadeira forma demoníaca. Enquanto Yoki se vira, Cecília se sente preocupada com ele. Yoki então voa para a floresta, onde encontra Miller cambaleando. Miller sente sua presença e se vira para atacar, mas Yoki aparece atrás dele e o derruba. Então ele declara que os crimes malignos de Miller selaram seu destino antes de enviá-lo voando por todas as árvores da floresta. Enquanto Miller está chocado com a força incrível de Yoki, ele não tem tempo para reagir, pois o demônio aparece atrás dele novamente. Desta vez, Yoki o soca no estômago e voa para o ar com ele. Miller se pergunta o que vai acontecer e logo sente o aperto de Yoki se fechando em sua garganta. Emocionado, o herói admira o desejo de Yoki de matar, já que ele sente o mesmo. No entanto, suas palavras lembram Yoki do rosto de Cecília, e ele percebe que não quer ser um assassino sem mente como Miller. Tendo recuperado seus sentidos, ele joga Miller em um lago após considerá-lo indigno de sua atenção. Depois ele volta para casa em sua forma humana, onde encontra Cecília esperando por ele. Cecília nota um sangramento na cabeça de Yoki e o cura instantaneamente. Ao ver que ele está inteiro novamente, ela começa a chorar de alívio. No dia seguinte, as crianças se perguntam como curar os membros da gárgula. Tio sugere levá-lo para Minerva, mas Cecília aponta que demônios não são permitidos lá. Yoki sorri e revela que transformou a gárgula em uma estátua de terra, para que possam passá-lo pela segurança. Mais tarde, eles voltam para a casa de Cecília, onde Tio começa sua carreira como empregada. Infelizmente, Cecília se recusa a colocar a estranha estátua de gárgula em sua casa, o que parte completamente o coração da jovem. Esse foi o episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.